O terceiro passo que você vai seguir aqui para poder perder o medo de pregar na igreja, é você, e pegar com autoridade e confiança, ter um caderno ou um sistema de anotações organizado. Então, é muito importante você registrar alguns insights, versículos, ideias, ajuda. Então, me lembro muito que quando eu estava na cidade sendo um missionário voluntário, né, eu visitava as pessoas. Esse trabalho meu de missionário era basicamente assim, eu visitava as pessoas, orava com as pessoas e oferecia ali alguns materiais de saúde para saúde, família, para auxiliá-las, né. E aí, eu me lembro que quando eu andava, assim, na cidade, né, que eu ia visitar as pessoas, nesse decorrer desse meu processo de visitar as pessoas, tinha muitas histórias ali que acontecia, né, nas visitas, na hora de falar com as pessoas. Então eu sempre pegava o bloco de notas do celular, anotava, ou eu anotava as histórias num caderno para poder me auxiliar, para me lembrar depois. Ou às vezes tinha alguma ideia de sermão, eu automaticamente já escrevia também. Então tudo isso ajuda você depois no processo criativo, na hora de você montar o seu sermão ou ter um tema para você pregar, você lembrar daquilo que você viveu e aí poder, ali casar junto com o tema ou com o sermão que você vai pregar, isso ajuda bastante. Então sempre tenha algum caderno ou algum bloco de anotação, no celular mesmo, você pega o celular, você tem um bloco de anotação aqui, né, você pega um caderno bem raiz mesmo, pega um caderno, uma caneta e anota. Isso com certeza vai ajudar você muito a ter aí ideias, insights para você pregar na igreja com autoridade e confiança. Então anote aí as experiências que você tem, né, às vezes você tem uma experiência no trabalho, você tem uma experiência no supermercado, às vezes tem uma experiência em casa, às vezes tem uma experiência com sua família, algo que, assim, que te marcou, algo que foi simples ali, mas que traz lições para a vida cristã, traz lições para o crescimento espiritual, tanto seu como de outras pessoas que vai estar te ouvindo. Então registra isso para que você não esqueça. Eu mesmo tive muitas e muitas histórias que eu perdi porque eu não registrei. Registrei algumas, anotei, mas teve muitas que eu não lembro mais dos momentos missionários que eu vivi. Então, fui missionário voluntário e tal, tive muitas experiências ali como missionário voluntário, mas hoje eu lembro de poucas histórias. Visitava muitas pessoas, orava com elas, estudava a Bíblia com elas. Então isso me auxiliou muito no meu desenvolvimento como cristão, como um cidadão também, né. E ali é muitas experiências que você vai tendo e você pode colocar no seu sermão. Então, de repente: "Ah, Alexandre, mas eu não sou missionário voluntário, não saio", mas você pode utilizar as experiências que você tem no trabalho, a experiência que você tem na sua igreja, a experiência que você tem, na sua família, na sua casa. Você é um cristão, correto? Amém, glória a Deus. Eu acredito que você é um cristão, você está nessa live aqui. Você é um cristão, você lê a Bíblia, você estuda, você tem as suas experiências ao lado de Cristo. Tem muita coisa que você, sei lá, você está indo para o trabalho e aí de repente alguém, não sei, alguém estava com o pneu furado lá, você foi lá, parou, ajudou, você viu, Deus tocou no seu coração, você parou e ajudou a pessoa, né. E isso não é um ato comum de pessoas comuns, é um ato de pessoas que têm Deus no coração. De repente você estava na rua, e aí você viu um necessitado, uma pessoa que estava precisando de ajuda. Você foi lá, sei lá, comprou uma cesta básica, movimentou outras pessoas, ajudou. Então são experiências do dia a dia da vida cristã, que você pode registrar e utilizar essas histórias, esses insights, nos seus sermões depois, entendeu. Isso vai ajudar demais quando você subir no seu púlpito, você pregar com confiança e autoridade, porque é algo que você está vivendo como cristão. Você está ali, externando na pregação para as pessoas algo que você está vivendo na prática como cristão. E isso, de certa forma, chama a atenção das pessoas. E isso aterriza com mais facilidade na mente e no coração das pessoas, quando você externa, essa experiência vivida sua como cristão. Pode ter certeza. Assim, eu analiso já, toda vez quando eu prego e conto uma história, minha como cristão, que eu vivi na minha vida missionária ou no meu dia a dia, e as pessoas já, tipo assim, a pessoa estava até aqui sem prestar atenção direito, mas a pessoa ela já começa a prestar mais atenção naquilo que eu estou falando. Então isso chama muita atenção na hora de pregar, tá. Gostou do vídeo? Comenta a palavra aqui embaixo, sermão, que eu vou te mandar uma aula completa de 5 dicas poderosas para você pregar na igreja com confiança e autoridade.